na sua saúde. E o pastor me deu essa missão de estar compartilhando com vocês essa manhã uma palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor pela confiança de estar me cedendo, essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E eu vim falar com vocês hoje um pouco sobre autenticidade. Amém? Sobre autenticidade. A definição de autenticidade é qualidade, condição ou caráter de autêntico, propriedade daquilo a que se pode atribuir fé, legitimidade. Amém? Quando nós precisamos entregar um documento importante em algum lugar, nós precisamos entregar uma cópia desse documento. Essa cópia precisa ser o quê? Autenticada, correto? E essa autenticação ela é feita através de um selo, através de um carimbo, da assinatura de uma pessoa ou um órgão, ou um órgão de autoridade. Amém? Nesse caso do documento, a gente faz no cartório. A gente vai lá, vai autenticar uma cópia, o cartório vai lá, cola um selo, carimba ali. E isso dá a garantia que aquela cópia, ela é real, é uma cópia verdadeira de um documento que existe. Amém? Então, para que essa cópia ela venha representar aquele documento, ela precisa desse selo de autenticidade. Ela precisa ter essa autenticação. E a minha vida e a sua vida não é diferente. Na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, o Senhor, Ele já nos selou com o seu sangue naquela cruz e o seu Espírito Santo em nós. Nós já fomos selados como cópias autênticas do Pai e do seu Filho Jesus Cristo nessa terra. Amém? Se a gente for olhar lá no livro de João 17, 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Ou seja, Jesus, Ele era a manifestação perfeita de Deus na terra. Ele era a cópia exata de Deus na terra. E Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu enviarei vocês. E nós também somos essa cópia perfeita de Deus, de Jesus. Precisamos ser essa cópia perfeita de Jesus na nossa caminhada. Nós precisamos agir como Jesus agiu. Nós precisamos nos portar, falar, fazer tudo aquilo que Jesus fez. Ele já nos autenticou, Ele já nos selou com o Teu Espírito Santo para que pudéssemos representar Ele aqui na terra como cópias, como representação verdadeira do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus poderoso. Amém? E a autenticidade ela é uma virtude muito importante de quem quer fazer ou ser um discípulo de Cristo. A autenticidade, ela é esse princípio, ela é essa característica importante de quem quer fazer ou ser um princípio de Cristo. Amém? Ser autêntico é ser transparente. Sermos cristãos autênticos é nós sermos transparentes. Assim como aquela porta de vidro, assim como uma janela, ela precisa ter o seu vidro ali constantemente limpo, para que nós possamos ver através dele, através dessa janela, através desse vidro. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos ser transparentes para que o nosso interior seja visto. Como? Com as nossas atitudes, com as nossas ações. As nossas atitudes, elas não podem descredenciar a nossa fala. As nossas atitudes, ela não pode contradizer aquilo que nós falamos. Então, por isso que a nossa vida precisa ter essa transparência para que o nosso interior seja visto,
A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E daquilo que o nosso coração está cheio, também precisa ser aquilo que nós vamos tomar como atitude. Precisa ser a nossa atitude de vida, né? Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, precisa condizer com aquilo que nós falamos. Então não adianta eu falar que eu sou um cristão. A gente teve aqui o exemplo de uma história que o pastor Eduardo Medivá contou na quinta-feira, sobre um jovem que estava falando vários absurdos dentro de um ônibus, dentro de um avião. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, aí conversando com ele, aí falou que era um pastor, que era crente, coisa e tal. Estou resumindo aqui, parafraseando a história dele. E aquele jovem falou: eu também sou crente, eu também sou um cristão. Só que o comportamento dele completamente contrário a essa afirmação dele. E ali o pastor fez uma forma de mostrar para ele que aquilo que ele estava falando, tudo aquilo que ele estava fazendo não era uma atitude de uma pessoa cristã, de um cristão autêntico. Amém? E é dessa forma, a nossa vida ela precisa ser transparente. O nosso interior precisa mostrar, né? As nossas atitudes não podem contradizer aquilo que nós falamos. Amém? Eu trouxe aqui 2 passos, existem vários, mas eu trouxe 2 passos, né, que nos impedem de ser um cristão autêntico. Amém? Trouxe 2 passos que nos impedem de ser um cristão autêntico. O primeiro passo é a hipocrisia. A hipocrisia, ela nos impede de ser um cristão autêntico, né? A Bíblia fala que Moisés, quando ele teve um tempo no monte com o Senhor, e quando ele desce ali com aquelas tábuas, a face dele, por aquele tempo que ele passou com o Senhor, ela resplandecia, a ponto que o povo ficava com medo de chegar perto de Moisés, e ele precisou usar um véu. Mas durante um tempo, aquele véu, aquele brilho, ele foi diminuindo, ele foi se apagando, mas Moisés ele continuava usando aquele véu. E muitas das vezes nós, como cristãos, no início da nossa caminhada, a gente tá ali em plena paixão ali por Cristo. Então nós queremos de imediato assim fazer tudo aquilo que a gente escuta na igreja. A gente fica ali com aquele fogo ardendo dentro de nós, e nós queremos trabalhar na obra, nós queremos falar de Deus para as pessoas. E com o tempo, o ativismo e a rotina, ela vai fazendo com que a gente vai se esfriando. E quando a gente vai esfriando, a gente começa a entrar por um caminho perigoso, que é o caminho da religiosidade. Nós começamos a nos tornar pessoas religiosas porque nós deixamos muitas das vezes que o ativismo, né, ele nos impeça de ter um relacionamento com Deus. E quando o seu relacionamento com Deus ele diminui, você automaticamente vai esfriando. A palavra diz, né, que o Senhor ensinando aos sacerdotes, ele dizia assim: pela manhã você organize as ofertas e vão lá e põe a lenha lá no fogo para que o fogo continue aceso. O Senhor ele acende o fogo, mas para que esse fogo continue aceso, né, a palavra diz que o fogo arderá no altar e não se apagará. Nós precisamos alimentar esse fogo todos os dias. E quando nós não alimentamos esse fogo através do nosso relacionamento direto com Deus, quando nós diminuímos o nosso relacionamento, muitas das vezes eu me lembro que no início da minha caminhada, eu conversando com um amigo do trabalho, e eu dizendo: caraca, pô, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo na igreja. E ele falou para mim assim: cuidado para que o ativismo não atrapalhe seu relacionamento com Deus.
E aquilo ali me despertou, né? Porque verdadeiramente, quando você se torna uma pessoa com muitos afazeres, você vai sempre deixando Deus por último. Ah não, quando chegar em casa, no final do dia, aí chega no final do dia, você está completamente cansado, você não consegue orar, você não consegue ler a palavra, você começa a ler a palavra e começa a dar sono. Meu irmão, a palavra, ela não é sonífero, a Bíblia não é sonífero. Então esse papo de, quando eu começo a ler me dá sono, meu irmão, isso não existe, isso não pode existir, porque a palavra é o que nos alimenta. A palavra é o que nos alimenta. Você, quando você vai comer, você dorme comendo? A gente não dorme quando está comendo. E a palavra é o nosso alimento espiritual também. Nós não podemos dormir quando estamos lendo. Se a palavra, quando a gente começa a ler, a gente começa a ficar com sono, começa a dormir, é porque tem alguma coisa que a gente está fazendo de errado, e alguma coisa está fora de equilíbrio na nossa vida. Às vezes nós estamos nos cansando o dia inteiro para deixar para ler no final. Às vezes nós estamos perdendo tempo com outra coisa, ao invés de estarmos dormindo, para o nosso corpo estar descansado, né? Então, quando nós somos muito ativistas, nós precisamos ter cuidado para que a gente não deixe o nosso relacionamento com Deus de lado. E isso acaba esfriando a nossa fé, isso acaba esfriando o nosso relacionamento com Ele. E isso acaba, e a gente entra por um caminho da religiosidade, porque a gente acha que nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos fazendo a vontade dEle. Sim, quando estamos trabalhando para Deus, nós fazemos a vontade dEle. Mas a palavra diz que primeiro nós precisamos buscar quem? O reino. Em primeiro lugar é Deus na nossa vida. E as outras coisas a gente vai acontecendo. Então nós precisamos buscar primeiro a Deus, nosso relacionamento com Ele, todos os dias, face a face. E depois a gente vai fazendo as outras coisas, cuidando da nossa família, do nosso trabalho, cuidando do nosso ministério. Então, e quando isso acontece, né, quando o nosso relacionamento esfria, a gente entra na religiosidade, porque a gente acaba ficando de forma que, eu não posso trabalhar na igreja muito, porque senão vai atrapalhar meu tempo com Deus, mas aí eu acabo trabalhando muito no meu trabalho. Aqui eu não posso trabalhar na igreja, porque eu não posso ficar perdendo tempo. Eu não posso ser Marta, porque eu preciso também ser Maria. Então eu escolhi ser Maria, não quero ser Marta. Então eu não faço nada na igreja. Mas aí você aumenta as suas horas extras no seu trabalho, você trabalha demais, você arruma um segundo emprego. Então na igreja você não pode trabalhar, porque senão vai tomar o seu relacionamento com Deus. Mas lá fora você pode. Então você acaba se tornando religioso. Porque na igreja você só quer sentar, ouvir. Não, aqui eu estou estou aqui para receber a palavra, estou aqui para adorar. Então não posso perder tempo trabalhando. Mas lá fora você pode. E lá fora você acaba. E muitas das vezes a gente escutou um termo um tempo atrás, que você se torna um ateu praticante. Por quê? É aquela pessoa que está todo domingo, está todo culto na igreja, mas lá fora não tem nenhuma atitude de crente. Ou seja, lá fora você não lê a Bíblia, não ora, você não faz nada. Então, a religiosidade, né, ela faz com que nós nos tornamos pessoas hipócritas. E a hipocrisia é um passo que nos impede de sermos cristãos autênticos, né? Então, a gente começa, pela religiosidade, a gente começa a ser pessoas, a nos tornarmos críticos, analistas. A gente começa a analisar, a gente senta ali, eu não faço nada de errado, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou na igreja toda semana. E aquela pessoa ali, ela escuta a música do mundo em casa. Aquela pessoa ali, ela está na igreja, olha a roupa que ela está usando,
não sei o que, coisa e tal, e a gente começa a observar as coisas. Então nós nos tornamos entrando pelo caminho da hipocrisia. Porque não é porque você não erra naquilo que a pessoa está errando que te torna santo. Porque você não erra naquilo que ela está errando, mas você erra em outras coisas. E isso é um exemplo muito forte meu, porque eu me lembro que um tempo atrás, né, há um bom tempo atrás, eu reclamava, eu cheguei em casa revoltado, reclamando por causa de uma coisa que o irmão tinha feito, e eu, caraca, porque essa pessoa faz isso, não sei, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso, que não sei o que, e faz, acontece. Aí daqui a pouco eu escutei aquela voz assim, bem clara, na sala da minha casa assim, ó. Ué, você está reclamando que aquela pessoa faz isso? E você que faz isso? Cara, deu assim, foi umas 10 coisas assim, e eu escutava aquela voz alta assim, e eu já olhava para um lado para o outro, para ver se a Priscila estava em casa, escutando também. Aí eu, caraca, eu olhei para um lado para o outro, mas eu estava sozinho. Aí eu olhei, estava sozinho, mas era 1, 2, você faz isso. Deus listou assim, o Espírito listou umas 10 coisas assim que eu fazia, mas em voz audível assim. E eu, meu Deus, me perdoa, Senhor. E logo depois, né, me veio aquela palavra: você está preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão, e enquanto no seu tem uma trave, né? Você cuidado que a forma que você julga a pessoa, você vai ser julgado. E eu olhei assim, eu falei: Senhor, me perdoa. E a partir desse dia, meu irmão, todas as vezes que eu tentava, né, pensar em alguma coisa a respeito de quando alguém cometia algum erro perto de mim, essa experiência vinha de claro na minha mente. E eu, não posso julgar, porque eu também faço isso, faço aquilo, então e assim o Senhor vai nos ensinando. A hipocrisia, ela faz isso, ela nos torna as pessoas, nos faz sentar na cadeira do juiz, porque as pessoas podem não estar vendo aquilo que a gente faz, mas o Senhor vê. E a gente, por não errar, muitas das vezes não errar na mesma coisa que a pessoa erra, a gente acha que a gente está sempre certo e aquela pessoa está errada porque está errando naquilo. Mas no que nós fazemos também, o Senhor também está lá, está observando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um outro passo que nos faz, que nos impede de sermos cristãos autênticos, é a desobediência. Amém? Uma das maiores características de Jesus era a obediência. A gente vê na palavra que o Senhor, Ele obedeceu até a sua morte. Então, a maior característica do Senhor em nós precisa ser a obediência. E quando nós não obedecemos a sua palavra, isso nos impede de nos tornarmos um cristão autêntico, né? E eu trouxe alguns pontos, 5 pontos, 5 características de um cristão autêntico, né? Esse termo cristão, ele surgiu porque um povo começou, o povo ele começou a agir, a falar, a se comportar, a andar como Jesus, como Cristo. Daí surgiu o termo cristão. E o primeiro ponto, a primeira característica que eu coloquei aqui é justamente o contrário da desobediência, é a obediência. A obediência, ela é uma das maiores características de um cristão autêntico. Está lá em João 14, 21. João 14, 21 diz assim: as pessoas que aceitam obedecer aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe manifestarei quem sou. Amém?
uma das maiores características de um cristão autêntico é a obediência. Então, quando nós vemos que o Senhor Jesus, ele obedeceu até a sua morte, e isso é o que o caracterizou como perfeito. Porque a palavra diz que ele foi perfeito, sem pecado, porque ele obedeceu a palavra até a sua morte. E nós, como cristãos autênticos, como copas autênticas de Cristo, nós precisamos agir, pensar, falar como ele. Alcançaremos essa perfeição? A palavra diz que não. A própria palavra diz que aquele que pensa ser perfeito, ali já está pecando, é mentiroso. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostrou que através da obediência à sua palavra, nós temos condições de sermos perfeitos. Não vamos conseguir porque são muitas questões que nos envolvem. Mas nós temos. Ele veio como homem, apesar de ter a sua natureza de Deus. Lá em Filipenses diz que ele abriu mão de ser igual a Deus e se tornou como homem. Então ele como homem, ele mostrou que é possível. Como? Obedecendo a palavra até o fim. Então, se nós obedecermos a palavra, se nós obedecermos tudo aquilo que a palavra nos ensina, nós assim mostraremos uma das características de um cristão autêntico. Porque as pessoas de fora, quando nos veem, elas acham que nós obedecemos por obrigação. Nós obedecemos porque nós somos obrigados a obedecer, o crente ele é obrigado a obedecer. Não, nós obedecemos porque nós amamos ao Senhor. O nosso amor pelo Senhor é o que nos faz ser obedientes. Amém? Então, não é uma obrigação, não é forçado. Nós amamos porque nós obedecemos porque amamos. E por amarmos ao Senhor, nós temos prazer na tua palavra. Nós temos prazer de obedecer a sua palavra. Então, quando nós obedecemos com alegria. Não é forçado, não, eu vou obedecer, eu vou pedir perdão porque eu sou obrigado a pedir perdão. Eu vou levantar minha mão lá no culto porque eu sou obrigado a levantar a mão, senão eu não vou estar adorando. Eu vou, sei lá, dar o dízimo, a minha oferta, porque eu sou obrigado a dar o dízimo e a oferta, porque a palavra diz que... Não, a palavra nem diz nem que você é obrigado. A palavra te bota isso aqui nem como mandamento, bota como princípio. Já parte daí. O seu dízimo e a sua oferta é princípio. O Bruno falou muito bem aqui, é um princípio. Não é uma obrigação, não é um mandamento. Mas se você ama o Senhor, se você tem prazer na sua palavra, você obedece. Então você faz com alegria, porque a palavra mesmo diz que o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então, se nós vamos dar a nossa obediência para Deus, nós damos a nossa obediência com alegria. Amém? Não é forçado. Salmo 119, 140 nos mostra isso. Olha lá. Como é firme a tua promessa e como este teu servo a ama. As promessas de Deus é a sua palavra. Como a palavra de Deus ela é firme e como nós a amamos, então nós obedecemos com alegria. Amém? A segunda característica de um cristão autêntico é que ele não esconde a sua identidade. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que esconder a identidade é a gente ter vergonha de falar que nós somos crentes. E na maioria das vezes não é isso. Eu me arrisco a dizer que 99% das vezes não é isso. Porque a gente escuta um testemunho ou outro de pessoas, assim, não, no meu trabalho eu não falo que eu sou crente porque eles são assim, na minha faculdade, se eu falar que sou crente, muito pouco isso.
a forma de nós escondermos a nossa identidade não é termos vergonha de falar que somos crentes, que somos cristãos. Porque hoje, o que mais você vê, um exemplo dessa história que o pastor Eduardo Mendivar contou, é isso. O que mais você escuta hoje as pessoas falando é que é crente. Eu me lembro, eu estava no meu trabalho, trabalhando lá, fazendo um trabalho, né? Trabalho com manutenção de avião, e eu estava dentro do avião lá, trabalhando, e estava cheio de gente. Aí um rapaz estava contando lá um montão de coisa que ele, não, eu faço isso, faço aquilo, eu vou para cá, vou para lá, coisa e tal. Aí não demorou um pouquinho, entrou lá uma senhora que trabalha com a gente lá, e ela falou assim para ele: ah, você é da macumba? Aí ele: não, eu sou crente, eu sou cristão. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Ele falou que era cristão, mas ele estava falando um monte de absurdo. Por isso que eu estou dizendo, hoje a gente vê aí, é praticamente moda as pessoas falar que são crentes, que são cristãos. Mas muitas das vezes as suas atitudes, elas apagam as suas palavras. Então, um cristão autêntico, ele não esconde a sua identidade. Um cristão autêntico é reconhecido em qualquer lugar que ele chega, através da sua atitude, através da sua palavra, através do seu modo de se comportar. Tudo isso você já consegue identificar num cristão autêntico. Então, aonde ele chega, ele já é identificado. Aonde um cristão autêntico chega, imediatamente ele é identificado. Não é nada forçado. O exemplo do apóstolo Pedro, antes disso eu vou trazer aqui uma característica, uma referência para essa característica. Está lá em Mateus 5,14. Um cristão autêntico, ele não esconde a sua identidade. Mateus 5,14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma candeia, uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, um cristão autêntico, aonde ele chega, ele é reconhecido. Não importa o lugar, aonde ele bota o pé dele, ele é reconhecido. Amém? O apóstolo Pedro, né, eu trouxe o exemplo do apóstolo Pedro, que quando Jesus estava sendo julgado ali naquele período, antes de que antecedia a sua crucificação, o apóstolo Pedro, ele ficou seguindo, observando tudo de longe. E quando uma pessoa chegou perto dele e falou assim: você é um deles. E ele falou assim: não sou não. Ué, você anda como eles, você se veste como eles, você fala como eles, até o seu modo de falar te condena. Então, um cristão autêntico, uma pessoa que é a cópia de Jesus, autenticada com o selo do Espírito Santo, com aquele sangue derramado na cruz, ele é reconhecido aonde ele pisa. E eu também trouxe 2 exemplos meus, 2 situações distintas. Eu me lembro que cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava conversando com uma pessoa que era nova no meu trabalho, estava chegando, tinha pouco tempo lá. Aí a gente conversando, aí teve uma certa vez que eu peguei uma palavra que eu tinha escutado e comecei a comentar com ele sobre aquela palavra, e ele falou assim: caramba, você é crente? Eu nem sabia, cara, eu não ia saber, eu nunca ia adivinhar que você era crente. Aí eu fiquei olhando para ele assim, aí ele: caraca, aquilo me deixou em crise, irmão. Eu falei: por quê? Aí ele: não sei, cara, você de cordãozinho, seu jeito de falar assim, sua coisa. E eu fiquei em crise. Eu falei assim: não é possível.
como é que a pessoa não olha para mim? E a pastora está sempre pregando aqui, né? A pessoa, quando ela entra no ambiente, o crente, a gente precisa ser reconhecido onde a gente chega, a gente precisa mudar tudo, porque essa é a característica de um cristão autêntico. E eu fiquei em crise com aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu fiquei chateado, aquilo me deixou, eu fiquei, Senhor, como é que as pessoas não olham para mim e não te vê? Não é possível, a pessoa tem que olhar para mim e ver que eu sou crente, não. E eu fiquei com aquilo remoendo dentro de mim, e eu me lembro que uma noite, um dia dos pais, à noite, eu estava no posto de gasolina, né? Eu estava parado no posto de gasolina, abastecendo, eu estava abastecendo o carro, eu estava parado no posto de gasolina, era um domingo do dia dos pais à noite. Aí passou um homem com um saco grandão assim, cheio de reciclagem, que ele tinha catado no lixo assim, e era por volta de umas 9 e pouca da noite, se eu não me engano. Aí ele vindo com aquele sacão assim, cheio de coisa, vindo cantando com uma alegria. Aí eu escutando aquele canto de longe, assim, quando eu vi era o homem vindo assim, lá de baixo, com aquele montão de coisa assim, cantando. Aí eu fiquei olhando assim, aí aquilo me deu um negócio assim no meu coração. Eu fiquei assim, caramba, esse homem, dia dos pais, é porque eu sou meio assim mesmo. Eu fiquei assim, eu falei, pô, esse homem, dia dos pais, podia estar em casa jantando com os filhos, podia estar lanchando em algum lugar com os filhos, está ali, pô, vasculhando o lixo e todo alegre ali, cantando com uma alegria, coisa. Aí eu fiquei olhando assim, né, meio um pouco triste assim, meio comovido. Aí eu fiquei olhando para ele assim, olhei para ele, e quando ele chegou perto de mim, eu dei um sorriso para ele, né, que aquilo chamou minha atenção. Eu fiquei, caramba, eu comovido com aquilo, eu dei um sorrisão para ele, ele parou na minha frente assim, botou aquele negócio no chão assim. Aí ele olhou para mim e falou, me dá um abraço. Aí eu, comovido com aquilo, eu dei um abraço tão forte nele assim. Aí quando eu larguei, ele olhou para mim e falou assim, o seu sorriso é igual ao de Jesus. Aleluia. Aleluia. E naquela hora eu falei assim, Senhor, obrigado porque alguém te viu em mim. E o Senhor na mesma hora falou no meu coração assim, não é por você, não é forçado, nada é por você, sou eu, é por mim. Não é forçado, sou eu. Você não precisa forçar para ninguém que você é um crente, que você é um cristão. Um cristão autêntico, ele tem na sua essência o Senhor. Amém? Aleluia. O terceiro ponto, a terceira característica de um cristão autêntico é andar em santidade. Amém? Efésios 4, 17 ao 24, diz assim, portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Amém? Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Amém? Eu vou parar aqui. Depois você pode continuar lendo. Um cristão autêntico, ele precisa andar numa vida de santidade. Mas você só vai conseguir viver essa vida de santidade prática, você só vai conseguir viver essa santidade na prática, se todos os dias você dobrar o seu joelho. É quando você dobra o seu joelho, que você se derrama diante do Senhor, é onde você aprende, se fortalece para resistir uma vida de pecado, para resistir tudo que o mundo nos oferece como influência para uma vida de pecado. É com nossos joelhos dobrados, é quando nós intensificamos o nosso relacionamento com o Pai através das orações, do jejum e da leitura da sua palavra. É isso que transforma a nossa vida. E nós passamos a viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade não é você viver uma vida de, não, eu sou perfeito, eu sou um crente perfeito, não. Uma vida de santidade é a sua busca todos os dias pelo Senhor. É a sua vida derramada nos pés do Senhor. E com isso, você adquire as armas certas, as armas verdadeiras para que você consiga combater o pecado, para que você consiga viver da forma que o Senhor te chamou para viver. A palavra diz que Ele fala: seja santo como eu sou santo. Amém? Então essa santidade ela só vai vir através da nossa busca, do nosso derramar, jejum, oração, leitura da palavra. É assim que nós vamos receber, é assim que nós vamos nos fortalecer com as armas corretas para lutarmos contra o pecado e aprender a dominar as nossas vontades. Um cristão autêntico, ele precisa ter domínio próprio sobre as suas vontades. Não é ele se entregar a qualquer... eu sou crente, mas não sou bobo. O cara no meu trabalho fez a primeira, eu relevei, fez a segunda, eu relevei, mas agora não. Aí eu fui, revidei, eu falei, eu fiz, aconteceu. Não. Um cristão autêntico, ele precisa ter domínio próprio. Ele precisa dominar as suas atitudes. Ele precisa dominar as suas vontades. As vontades vão vir. Foi falado aqui na aula do Chamar na sexta-feira, né? Alma, corpo e espírito. O seu espírito é que precisa dominar, sujeitar a sua alma e o seu corpo. Mas o seu espírito ele só vai estar fortalecido através da sua comunhão com o Senhor, através da sua busca diária com o Pai. Joelhos dobrados, jejum, oração. Só assim você vai conseguir viver uma vida de santidade que tanto Cristo nos chama para viver. Amém? A quarta característica de um cristão autêntico é praticar o ID. Amém? Um cristão autêntico, ele pratica o ID. Atos 4, 19 e 20. Diz ali: mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, um cristão autêntico, ele pratica o ID, independente da situação que esteja passando. Independente da situação do lugar no qual ele esteja inserido, ele pratica o ID, porque essa é uma característica do cristão autêntico. Quando o Senhor faz algo na nossa vida, nós queremos imediatamente transmitir para as outras pessoas, como o Edson estava falando aqui, né? Quando Deus faz alguma coisa boa, a gente quer compartilhar, a gente compartilha restaurante, a gente compartilha filme, a gente compartilha um monte de coisa. Então o cristão autêntico, ele compartilha tudo aquilo que Deus faz na sua vida, e ele quer fazer isso de imediato. Eu me lembro que, bem lá no iníciozão lá da minha caminhada, eu olhei, eu falei assim: caramba,
eu tenho que trazer todos os meus amigos, eu vou converter todo mundo, vai todo mundo. Parecia até que eu tinha essa influência toda sobre a vida deles. E eu, não, vai todo mundo, aí eu já via todo mundo lá, aí eu comecei a chamar, esquivava daqui para ali, e eu ficava, não, vamos lá, vamos lá. Aí eles foram uma vez, depois não foram mais, aí eu fui, aí eu desisti. Eu falei, não está acontecendo nada, os caras não... Chamei, pensei que ia vir, eu fiquei frustrado com aquilo. Depois eu pensei, aí eu falei, caramba, eu nunca mais chamei ninguém. Fiquei frustrado com aquilo, nunca mais chamei ninguém. Só que não é, como eu falei antes, não é sobre eu, sobre você, é tudo sobre o Senhor. Não sou eu, não é você que vai conseguir plantar uma pessoa dentro da igreja. Nós vamos lançar a semente, nós vamos ser o canal, nós vamos falar, mas quem convence, quem resgata de lá é o Senhor, é o Espírito que convence, não somos nós somos apenas o canal. Então nós não podemos desistir, nós precisamos sempre continuar orando, continuar convidando, continuar falando, falando de Deus, porque a palavra, ela diz que nós precisamos lançar a semente, a gente precisa semear, falar, mas quem vai convencer é o Espírito. Às vezes, você não vai ver o seu filho se converter, às vezes você vai morrer antes que seu filho se converta, às vezes, você vai ver, às vezes uma pessoa no qual você falou, você não vai estar nem aqui quando ela chegar aqui. Mas se a palavra diz que nós precisamos semear e falar e não desistir. Amém? Nós precisamos usar as armas certas. É a oração. Eu desisti porque eu queria levar os meus amigos na minha força, na minha influência, achando que eu tinha influência. E em momento nenhum, quando eu estava escrevendo isso aqui, que isso veio na minha cabeça. Olha só quantos anos fazem. Eu escrevendo isso aqui, eu falei assim, caramba, eu me lembro que eu nunca orei a Deus para que eles se tornassem crentes, para que eles me acompanhassem. Eu nunca orei. Eu tentei levá-los na minha influência. Tentei falar, não, vamos lá, porque é bom, que é isso, aquilo, outro. Eu, com as minhas forças, eu quis lutar contra a força do mundo, contra tudo de bom que o mundo oferece. Eu tentei vencer com as minhas forças. Então, eu não tive sucesso, porque eu não usei as armas certas. Eu não orei, eu não gerei em oração. Amém? E eu não sei quantos daqui já assistiram ou já ouviram falar num filme chamado Quarto de Guerra. Amém, glória a Deus. Ele é um filme sensacional, não é? Poderoso. Não sei se alguns de vocês tiveram a mesma percepção que eu ou não tiveram a mesma percepção que eu. Eu assisti esse filme umas 2 vezes e o que me chamava a atenção no filme era o fato da oração daquelas mulheres, daquela mulher principalmente que estava lá brigando, lutando contra o marido, né, contra as coisas que o marido estava fazendo. Reverteu aquele caso, reverteu tudo e tudo deu tudo certo. Era a única coisa que chamava a minha atenção no filme. O fato de você ter um lugar onde você se derramava diante do Senhor e buscava diante do Senhor, né, a solução para o problema que ela estava vivendo. Aquilo ali chamou minha atenção. Só que essa semana eu cheguei em casa, já era um pouco tarde já. Aí antes de deitar eu liguei a TV e estava no finalzinho desse filme. E no finalzinho desse filme era a parte onde a mulher que venceu estava
tomando um café e agradecendo aquela senhora pela ajuda que aquela senhora tinha dado a ela. E contando tudo que o Senhor tinha feito. Olha, aconteceu isso, agora meu marido está assim, agora as coisas estão assim. E aquela senhora, a primeira coisa que aquela senhora falou para ela, depois que ela acabou de contar, falou assim: agora você precisa achar uma menina para você ensinar ela a orar, para você ensinar essa menina a buscar em oração, porque eu vou procurar outra e nós duas vamos ensinar essas pessoas. É o ID. Um cristão autêntico, ele pratica o ID. E eu falei, caramba, como eu nunca tinha prestado atenção nisso. A primeira coisa que ela fez, falou assim: você precisa passar adiante, você precisa ensinar, você precisa fazer, guiar uma outra menina que esteja passando por algum problema semelhante ao teu, a fazer a mesma coisa, a lutar com as armas certas, que é a oração. Esse é o verdadeiro ID, é fazer discípulos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi como eu falei lá no início, a característica principal de um cristão autêntico, que queira ser ou fazer discípulo, é a autenticidade. É transparecer Cristo, é ser a cópia de Cristo, é agir, é falar, é se comportar como Cristo. Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que a situação que se levantar na nossa vida, o que Cristo faria? Essa precisa ser a nossa primeira pergunta. E aquela mulher, ela termina aquele filme. Naquele filme ela termina, aquela senhora fazendo uma oração. E ali, quando ela explica para aquela menina que falou para ela quando ela devia procurar outra menina, ela falou: agora você vai orar para que o Senhor coloque uma outra menina no seu caminho, para que você a ensine a lutar com as armas certas. Aleluia. E ela termina o filme fazendo uma oração, aquela senhora. Ela termina o filme fazendo uma oração assim: Senhor, me mostre outra pessoa para que eu possa ensinar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E ela vai além. Aquele filme que termina com essa oração, ela dizendo: Senhor, levante pessoas que ensine outras pessoas a trilharem pelo seu caminho, a te buscarem através de uma vida de oração. É assim que ela termina aquele filme, pedindo para que o Senhor levante pessoas para fazer o ID. Um cristão autêntico, ele pratica o ID. Amém? Aleluia. O quinto e último passo, última característica de um cristão autêntico é servir com excelência. Amém? Um cristão autêntico, ele precisa servir com excelência. Todos nós fomos chamados para ser servos. Todos nós somos chamados como servos. Mas servir com excelência não é nós sermos perfeitos. Não é sermos perfeitos. Perfeição. Servir com excelência é você fazer o seu melhor. Mas é verdadeiramente o seu melhor em tudo aquilo que você fizer, mesmo que seja uma coisa pequena, independente do que você estiver fazendo, mesmo que seja uma coisa que aos olhos da humanidade não tenha muito valor, mas você precisa fazer o seu melhor. O cristão autêntico, ele serve com excelência. Vou pedir que Colossenses 3:23, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Amém? Ao Senhor nós servimos com excelência. Um cristão autêntico, ele serve com excelência.
No seu trabalho, ele serve com excelência. A sua família, ele serve com excelência. Na casa do Senhor, ele serve com excelência. Na sua escola, ele faz o seu melhor. Nós precisamos sempre fazer o melhor, independente dos recursos, independente do que tem nas nossas mãos. Nós precisamos fazer sempre o melhor. Fazer o melhor não significa ter muitos recursos. Fazer o melhor não significa gastar muito, não precisa ter formação disso ou daquilo. Fazer o melhor é do coração. Fazer o melhor é você fazer como se estivesse fazendo para Deus. Porque eu tenho certeza, se no seu trabalho o seu chefe falar assim: olha só, no final do mês nós vamos ter uma prova, e aquele que se sair melhor nessa prova vai ganhar um aumento aí de 50% no seu salário. Eu tenho certeza que você vai estudar aqueles dias todinho até chegar o dia da prova, e no dia da prova você vai estar lá com o seu caderno assim, ó, para você passar naquela prova. Porque para lá você dá o seu melhor, você mergulha, você estuda para fazer o seu melhor lá, e quando é para fazer algo para o Senhor, você vai levar, se for para levar um estudo, você vai levar um estudo lá na sua célula. Aí você não estuda, você deixa para chegar lá falar qualquer coisa. É você fazer o seu melhor, independente da sua capacidade acadêmica, independente da sua posição financeira. É você fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Isso é servir com excelência. Servir com excelência não é eu passar ali, olhar um papel no chão, não, mas hoje eu adorei o Senhor lá no altar, meu Deus do céu, a unção fluiu através da minha vida. Aí você passa ali, tem um papelzinho de bala no chão ali, isso não é servir com excelência. Servir com excelência é você fazer o seu melhor em tudo. Tem um papelzinho aqui, eu guardo, jogo no lixo. Eu entrei com um copinho d'água, na hora de ir embora, eu vou lá e jogo no lixo. Isso é servir com excelência. Servir com excelência é você fazer o seu melhor, aonde você estiver. Se no seu trabalho, se você tem a oportunidade de fazer um concurso público, você vai estudar para passar naquela prova. Então por que você procura fazer o seu melhor lá e não faz o seu melhor na casa do Senhor? Que pagou muito mais caro do que 50% do teu salário, do que um bom salário de 100, de 20, de 300, de 20 mil, de 30 mil. Será que o sangue dele derramado naquela cruz por mim, por você, não tem mais valor do que qualquer dinheiro? Então por que eu faço o meu melhor lá e eu não faço o meu melhor aqui? Por que eu dou o meu melhor na hora que eu estou estudando, não me dá sono, porque isso aqui vai me render um futuro, isso aqui vai me dar um salário de tanto, e na hora que eu vou ler a Bíblia, eu leio com sono, eu não anoto nada do que eu li, eu não medito em nada do que eu li. Por quê? Será que aquele sangue lá não tem mais valor? Será que não foi o suficiente? Então, meu irmão, eu deixo esse último ponto para você. Ser um cristão autêntico é servir com excelência, é fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Amém? Peço que você se coloque de pé.
Feche seus olhos. Você que se em algum momento da sua caminhada você acha que você deixou de mostrar a sua autenticidade em Cristo, se em algum momento da sua caminhada a sua autenticidade começou a se apagar, aquele selo começou a desbotar, se derrame agora aos pés do Pai. Peça a Ele, fala: Senhor, renova em mim, Pai, a sua autenticidade. Nós queremos ser cópias perfeitas sua, Pai. Nós queremos te servir com o nosso melhor, Pai. Nós queremos, Pai, praticar o seu ID, Pai, fazendo o nosso melhor. Pai, nós queremos andar numa vida de santidade, Pai, porque o Senhor foi santo, o Senhor é santo, e se eu sou o seu representante aqui, eu quero ser santo como o Senhor é, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se a Tua palavra diz que aonde o Senhor pisava, Pai, o Senhor era notado. Ali naquela passagem aonde diz que o Senhor, quando Ele atravessa no barco, no momento onde que Ele desce do barco, ali naquela cidade de Gadara, quando Ele desce do barco, Ele põe os pés naquela terra, aquele demônio que estava sobre a vida daquele homem chegou para ele e falou assim: o que você veio fazer aqui? Na mesma hora que ele bota os pés naquele lugar, ele foi identificado. E se nós somos, Pai, a sua cópia perfeita, Pai, se nós somos autenticados com o selo do Teu Espírito, Pai, com o Seu sangue derramado naquela cruz, Pai, aonde nós botarmos as plantas dos nossos pés, Pai, a Sua presença precisa ser notada, meu Pai, de imediato, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, Senhor, como cristãos autênticos, Pai, como cópia autenticada sua, Pai, como a sua cópia perfeita nesse lugar, Pai. Nós precisamos obedecer a Tua palavra, Senhor. Mas nós obedecemos porque nós Te amamos e nós temos prazer na Sua palavra, Pai. E nós Te obedecemos com alegria, Pai, com o nosso coração radiante em poder dizer que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, renova em nós, Pai. Oh, Pai, renova, Pai. Oh, santo, 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 santo é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome, Pai. E não importa o preço. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Perfume derramado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem me dado a oportunidade, Pai, de compartilhar com meus irmãos tudo aquilo que o Senhor tem tratado dentro de mim, Pai. E eu creio, Pai, que vidas, Pai, foram alcançadas aqui, meu Pai, com essa palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor falou a corações aqui nesse lugar, Pai. Eu creio, Pai, que daqui, Senhor, sairão cristãos autênticos, Pai, no qual Te representarão, meu Pai. Aonde eles chegarem, meu Pai, a Tua presença estará chegando naquele lugar, Pai. Quando eles entrarem nas suas casas, meu Pai, ali, meu Pai, a Tua presença, meu Pai, estará mudando aquele ambiente. Quando eles chegarem nos locais de trabalho, meu Pai, ali algo diferente vai se manifestar naquele lugar, Pai. Na sua escola, na sua faculdade, meu Pai, aonde os seus filhos chegarem, meu Pai,
ali aquele ambiente será mudado, Pai. Porque um cristão autêntico está chegando naquele lugar. Porque o verdadeiro representante de Cristo está chegando naquele lugar. Porque Cristo estará chegando naquele lugar. Oh, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu sangue, meu Pai, Ele nos libertou. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém.